Olá a todos. Nosso assunto de hoje é malha fiscal PJ, ou seja, ECF 2021. Saiba se a sua empresa está preparada para os cruzamentos. É a malha fiscal da escrita contábil fiscal. Isso que é ECF, a escrita contábil fiscal que as empresas que não são do Simples transmitem. Mas lembrando que a malha fiscal ela não existe só para empresas pessoas jurídicas, apenas para as pessoas jurídicas. Também existem para as pessoas físicas. Então, igual uma pessoa jurídica pode ter uma malha fiscal com um Decred, com movimentação financeira, a mesma coisa pode acontecer com a pessoa física. Também pode ter uma malha fiscal para ela, com movimentação financeira, como as DIRFs, né, que é o clássico, com a e-financeira e por aí vai. Então aqui fala, esse artigo, ele está no site NetSpeed, do portal da educação, NetSpeed, é uma matéria do portal Contábeis, e ele fala sobre esse cruzamento de dados, né, que muitas empresas foram notificadas, mas tiveram prazo para que regularizassem a situação livre de multa. Isso é uma questão, é um fato que mostra que o governo federal está preparado para fazer essas fiscalizações, e todo cuidado para manter a conformidade é importante. Por mais que nós tenhamos que ir além da conformidade, quer dizer que você não só deve cumprir as obrigações fiscais, você empresa, mas as conformidades são muito importantes também para que a empresa se mantenha firme e funcionando. Certo, vamos iniciar aqui a análise do nosso artigo. Os contribuintes têm até quinta-feira, dia 30, para entregar a escrituração contábil fiscal. É importante promover os últimos ajustes para apresentação do documento em total conformidade com a Receita Federal para evitar penalidades. Lembrando que a escrita fiscal digital, a escrita contábil fiscal, melhor dizendo, normalmente ela é entregue em junho, mas por motivo de pandemia, dessas situações todas, então foi-se adiado esse ano novamente para 30 de setembro, para agora. A Receita Federal cada vez mais tem demonstrado a evolução de sua capacidade fiscalizatória. Em maio de 2021, o órgão comunicou cerca de 58 mil empresas sobre divergências encontradas entre a ECF e outras informações existentes em sua base de dados. Então, isso é a malha fiscal. Pega ECF, pega a NFE e se confere se está tudo de acordo. Se tem alguma perninha faltando ali, então ele já é sujeito à malha. E tem que se explicar, ou retificar, ou em algumas situações até pelo chat ou pelo portal ECAC com certificado digital. Se não for uma coisa que seja consistente, se não dever, quem não deve não teme, então se justifica. Mas se for alguma situação de equívoco, que acontece, muitas vezes não é intencional, ainda mais as contabilidades que geralmente tem muitas informações que elas são complexas e muito volumosas, então pode acontecer de ter alguma inconsistência, e é importante que o governo dê sim, se apontar alguma inconsistência, dê um prazo para que seja retificado sem nenhum ônus para o contribuinte, o que não seria justo já ter um ônus logo de cara, antes do direito à correção e à defesa. Assim penso eu. Continuando. Nesse projeto, o fisco emitiu comunicação às empresas e concedeu um prazo para revisão e correção sem aplicação de multa. O trabalho demonstra que o órgão está preparado para detecção de inconsistências. Ninguém duvida que a Receita Federal está muito competente mesmo, tanto a Receita Federal quanto as secretarias estaduais, elas são preparadas, as municipais são muito preparadas para conseguir efetuar a cobrança das arrecadações. Continuando, ainda nessa proposta orientativa, a Receita lançou em julho o Programa de Apoio à Conformidade Tributária, o PAC-PJ, que propõe ações prévias para incentivar a regularização de pendências relacionadas à ECF, ou seja, a escrita contábil fiscal. Então tem esse PAC aí que propõe as ações antecipadas
para a regularização da escrita contábil fiscal. As pessoas jurídicas com registro e transmissão sem dados na ECF do exercício 2020 foram comunicadas pelo órgão sobre as informações que devem constar na entrega de 2021. Foram expedidas 45 mil comunicações informando as empresas sobre as receitas auferidas no ano de 2020 superiores a 1 mil e recebimentos de recursos em suas contas correntes bancárias superiores a 10 mil. Então, essas receitas superiores a 1 mil, meu Deus, o filtro está muito fino. Porque é muito comum uma empresa ter nota fiscal de 1 mil. Então, superior a 1 mil já está sendo sujeita à notificação se estiver faltando dentro dos registros. E as transferências bancárias superiores a 10 mil. Cruzamentos da escrita contábil fiscal. A PAC PJ, que foi citada agora há pouco, que é um programa para regularização antecipada das inconsistências da ICF, foram cruzadas as informações entre os sistemas abaixo. Então, ICF versus nota fiscal eletrônica versus Decred, que são as informações de repasse por cartão de crédito, versus escrituração fiscal digital das contribuições, os valores de receita bruta, versus escrituração fiscal digital, ICMS, IPI, que são os livros fiscais das secretarias estaduais, versus a DIRF, pagamento declarado por terceiros, e versus movimentação bancária. Alguns dados são prestados pela própria pessoa jurídica, como nota fiscal eletrônica e escrituração do SPED, que é a escrita fiscal digital. Já outros cruzamentos são feitos a partir de informações prestadas por terceiros, como a DIRF, Decred, e financeira também entra. E financeira, se não me engano, para pessoa jurídica, transações a partir de R$6 mil já é transmitida pelo banco. Independente dessa fiscalização da ECF, as transações a partir de R$6 mil são administrativamente transmitidas pela instituição financeira. É importante esclarecer que os cruzamentos vão além, incluindo outras verificações, como o ECD, que é a escrita contábil digital. Só para esclarecer, a ECF substitui a antiga DIPJ, escrita contábil fiscal. A gente substitui a antiga DIPJ, isso é, o imposto de renda da pessoa jurídica. Já a ECD, que é a escrita contábil digital, substitui os livros fiscais, os livros contábeis diário impressos, tá? Substitui isso aí. Então, o cruzamento, além dos que já foram falados, inclui verificações com a ECD, com escrita fiscal digital, com a DCTF, ECF Contribuições e Banco Central, Bacen. Esse panorama reforça a necessidade de manter uma visão geral dos processos e a integração fiscal. Então, a conformidade é importante demais também. Além disso, as obrigações têm prazos de apresentação que variam entre mensal, trimestral, anual. Por exemplo, sendo importante acompanhá-las a partir de um planejamento fiscal próprio. Então, tem a DCTF, ela é mensal, aí tem algumas declarações que podem ser trimestrais, né, dependendo do encerramento de balanço que a empresa tem, no caso da ECB, Escrita Contábil Digital. ECF. A ECF é composta por informações contábeis, tributárias e outras informações. Esses agrupamentos se dividem em 15 blocos que estão atrelados a alguma obrigação acessória. A estrutura é própria, a própria estrutura já é complexa, envolve grande volume de dados demandando cuidados no preenchimento e na verificação prévia. São pontos de atenção. Revisão e validação da apuração do imposto de renda e da contribuição social, link dos lançamentos da parte A do LALUR, da ECD, validação para o plano referencial, validação do plano que a empresa usa para o plano referencial padrão da escrita contábil digital, da escrita fiscal digital, adequação do layout, memória de cálculo declarada, entre outros. Se o governo tem investido de forma crescente em tecnologia para a verificação das entregas, a mesma postura deve ser adotada pelos contribuintes, que devem buscar formas de cruzar os dados internamente e sanar possíveis falhas antes da apresentação final da escrita contábil fiscal. E isso demanda investimento, o que chega a ser um problema para as empresas, porque é um investimento que, teoricamente,
a princípio, não diretamente, não tem um retorno em vendas, não vai ter um retorno na operacionalização, e sim um gasto administrativo obrigatório para cumprir a conformidade. Por isso, manter os processos contábeis e fiscais bem desenhados é essencial para diminuir a exposição a malhas ou outros controles fiscais, promover as análises prévias com apoio tecnológico e orientação especializada garante consolidações sem falhas. Tem muitos sistemas, inclusive, que eles trabalham com essas situações de auditoria dos SPEDs, de todos eles, da escrita contábil fiscal, da escrita contábil digital, do SPED CMS, entre outros. Tá? Relembrando que é uma matéria do Portal Contábeis, do Domingues e Pinho Contadores, que está no site da Portal Educação do NetSpeed. Certo? Dúvidas, sugestões podem ser deixadas nos comentários ou enviadas para o meu e-mail, fenixaquino@hotmail.com. Obrigado e até a próxima.